Muito bem, vamos seguindo aqui. Campanha nas igrejas. A campanha nas igrejas é a campanha pelo voto da fé, o voto evangélico, o voto católico. Inclusive o Bolsonaro esteve, né? No fim de semana, a gente havia noticiado aqui, antecipado, que ele estaria lá no Círio de Nazaré. E foi lá no Círio de Nazaré. Agora, na quarta-feira, estará em Aparecida, tá? Então foi lá, foi recebido pelas autoridades. Inclusive saiu fake news, dizendo que ninguém tinha convidado ele. Uma mentirada também. Ele foi recebido lá, né? Pelo arcebispo de Belém. Inclusive participou lá da Romaria Fluvial. Então não tem esse negócio, né? O fato é que tem um objetivo eleitoral aqui, que é atrair o voto católico, porque os católicos votaram, a maioria votou no Lula no primeiro turno, e o Bolsonaro quer trazer, assim como o Lula está disputando o voto evangélico, está tentando atrair, rachar os evangélicos e atrair, e por isso que você está vendo aí campanha associando Bolsonaro a canibalismo, né? E aí um responde, o outro vai também. O próprio Lula está aí discutindo o lançamento de uma carta aos evangélicos. Põe na tela aí. E o Wilson Lima trouxe o bastidor dizendo que a possibilidade de divulgação dessa carta aos evangélicos pela campanha do Lula dividiu em torno do ex-presidente. O documento deveria ter sido publicado hoje, mas agora a campanha petista acredita que o manifesto virá a público apenas no fim de semana. Como mostramos na semana passada, na elaboração do documento conta com o apoio da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que é líder da bancada feminista no Senado, feminina no Senado, que tem sugerido alguns pontos do texto. Em primeiro momento, o manifesto deixaria claro que não haveria interferência do Poder Executivo na chamada pauta de costumes. A ala mais radical do PT, porém, é contra. Eles acreditam que a divulgação de uma carta aos evangélicos poderia dar munição ao bolsonarismo e teria efeito limitado junto aos eleitores evangélicos. Outra consideração feita pelos petistas mais ortodoxos é que o compromisso de não interferência na pauta de costume será criticado pelos eleitores petistas mais fiéis, que sempre trabalham por uma agenda mais progressista. Assim, a expectativa é que a carta aos evangélicos tenha um teor mais ameno que o esperado, focado principalmente no compromisso petista de não fechamento de igrejas e de garantia de liberdade religiosa a todos os credos, não somente aos do cristianismo. É isso. Michele Bolsonaro, por sua vez, voltou a dizer que o comunismo quer fechar igrejas. Põe lá na tela, por favor. Baixa aí. Prestem muita atenção, diz ela. Tentem conversar com aqueles que não estão entendendo a guerra espiritual que nós estamos passando. Já chegou na Nicarágua. O comunismo quer fechar igrejas, é contra os cristãos, vão nos perseguir. Não é sobre um político, é sobre uma ideologia. A ideologia da luz contra as trevas, do bem contra o mal. O mal tem que ser derrotado, tá? Ela disse isso no sábado, no comitê do Jair Bolsonaro lá em Goiânia. Tá? Muito bem. Bom, e a gente tem o vídeo da Damares aí? Tá separado, Daniel? É porque nesse evento em Goiânia, depois fizeram um evento, teve um culto e tal, aí a Damares fez um relato bastante impressionante e deixou muita gente revoltada com o que ela está dizendo e esperando providências oficiais, né? Houve a apresentação de provas de crimes contra crianças, isso foi levado aos órgãos de persecução penal, foi feita alguma denúncia. O que aconteceu? Você vai entender agora no vídeo o que ela diz. Pode soltar. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre.
para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. Muito bem. Damares recebeu 714 mil votos, viu? Foi eleita senadora. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo a reação do pessoal no chat, é uma reação generalizada, especialmente na esquerda, de repulsa ao que a Damares fala. Mas eu tenho uma péssima notícia para vocês. Ela tem votos, ela tem eleitor. Então, assim, significa que muita gente pensa como ela, que muita gente se identifica nela, assim como tem muita gente que se identifica, né, com os senadores do PT, os deputados do PT, os governadores do PT, da esquerda, do PSOL. É assim a democracia, gente. A democracia é assim. O que interessa é saber, e a gente já questionou lá o Ministério, já questionou a assessoria da Damares, o que interessa é saber o que foi feito a partir dessas denúncias que ela disse ter recebido, quando ela era ministra de Direitos Humanos. Porque esse tipo de crime, que chega a ser... é um crime intolerável, são crimes intoleráveis, né? E eles, assim, eles nos revoltam de uma forma muito, muito profunda. E não adianta dizer que não acontece. Claro que acontece. Acontece de tudo. Acontece de tudo. E a gente precisa realmente se preocupar com as vítimas. É preciso se preocupar com as vítimas. Se elas são menores, se elas são crianças, mais ainda. Então, assim, a minha preocupação aqui é saber o que foi feito. Quais procedimentos foram abertos, se alguém foi punido, se essas pessoas, se esses criminosos, bárbaros criminosos estão ainda solta, se eles estão respondendo a processo. É isso que importa. É isso que importa. Naturalmente, a Damares aqui está utilizando, esse discurso com um objetivo eleitoral. É óbvio, quem não enxerga isso? Está lá dentro da igreja dela, fazendo campanha. Ela já se elegeu, mas ela vai eleger o Bolsonaro. Inclusive, ela vai com o Bolsonaro ao Nordeste. Pode soltar lá. Ela vai com o Bolsonaro ao Nordeste, que o Bolsonaro está tentando capturar o voto do nordestino. Olha aí, ó. Vão fazer um evento lá em Recife, mulheres com Bolsonaro, e está aqui, ó. O objetivo é fortalecer a popularidade dele junto aos evangélicos, e garantir imagens para a propaganda de TV. A ideia é começar por Pernambuco, onde a equipe do candidato à reeleição planeja uma reunião dele com líderes religiosos da Igreja Assembleia de Deus. Podem acompanhar o presidente nesta agenda a Damares, a Michele Bolsonaro, e além do público evangélico também eles terão a missão de aproximar Bolsonaro do eleitorado feminino. Por isso é tão importante a presença dela nessas agendas. Por isso está sendo tão importante ela falar. O objetivo, naturalmente, é eleitoral. Então, assim, é complicado. É complicado. Vamos em frente. Aliás, o Lula diz que o Bolsonaro não gosta de nordestino, só dos milicianos dele. Repetiu aí em evento
no fim de semana, uma frase que ele já havia pronunciado na semana passada. Pode botar aí o VT do Lula. Mas eu acho que quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse cara. Porque esse cara não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de indígena, não gosta de nordestino, não gosta de sindicato. Ele não gosta de nada, ele só gosta dos milicianos dele. Não é possível que você tenha um presidente da República que fale tamanha asneira contra um povo trabalhador, sabe, como o povo nordestino, que deve ter uma quantidade enorme no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro deve ter mais nordestino do que carioca.